Muito bem, nós estamos na série Sermão do Monte, nós vamos encerrá-la semana que vem. Eu confesso para vocês que depois de 4 ou 5 vezes que eu já preguei essa série nos últimos anos, cada ano que a gente entra nessa série, o Senhor mexe mais com o meu coração. É interessante em perceber o quanto, e eu disse isso ontem para a Naine, eu disse, puxa, toda vez que eu estou chegando no final da série, eu penso, poderia ir mais. E ao olhar para o meu coração, eu fico sempre pensando, puxa, quanto eu preciso melhorar diante de Deus. Quanto eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. Nós estamos indo de uma jornada, e hoje é a 5ª semana dessa série, e nós estamos entrando nos últimos minutos do discurso de Jesus. O discurso mais importante dele. O discurso que ele falou a uma multidão, querendo tornar essa multidão discípulos, mostrando os padrões da fé e um coração genuíno diante da aplicação do evangelho na sua vida. Não um evangelho institucional, que você frequenta um culto e que você diz, sou evangélico ou venho de uma família evangélica. Não isso. Gente que recebeu Jesus de verdade no seu coração e está se esforçando para se parecer mais com Ele. Com todos os desafios, com todas as batalhas, com todos os perrengues, você está se esforçando para se parecer com Cristo. E o que é interessante é que Jesus hoje vai nos falar sobre o cuidado que nós precisamos ter com as aparências. Jesus vai nos conduzir a um lugar para falar sobre como as pessoas gostam das coisas que são aparentes. E eu quero começar falando para vocês sobre uma frase que me assusta mais do que qualquer outra na Bíblia. E essa frase não é sobre demônios, essa frase não é sobre o inferno, essa frase não é sobre uma teologia avançada e também não é sobre o juízo de Deus. Essa frase que Jesus começa a falar no Sermão do Monte, ele fala para a igreja. Ele fala para pessoas que pregam o evangelho, que frequentam um culto, que oram pelo outro. Uma pessoa que desceu as águas do batismo, ele fala para a gente que conhece a Cristo. Ele não fala para pessoas das outras religiões, ele não fala para as pessoas que estão no mundo. É uma frase que Jesus fala para a gente que vive para Deus. E ele olha nos olhos dessa gente e ele diz, eu não os conheço. Eu não os conheci. Essa frase me tira o sono. E nós vamos caminhar para ela nessa noite. Primeiro, Jesus nos dá pelo menos 5 alertas para que nós possamos colocar o nosso coração num lugar onde um dia nós vamos ouvir dele, que nos conhece ou que não nos conhece. E todos esses alertas apontam para o momento mais desafiador de toda a história. E Jesus, ele coloca uma cadência no seu discurso. E ele começa a mostrar que o reino de Deus não é de aparência. Que o reino de Deus não é aquilo que o homem mostra de forma externa. E ele conduz todo esse discurso do Sermão do Monte para falar algo antes da mensagem final, que é sobre a casa na rocha e a casa na areia, que vamos pregar semana que vem, quando ele encerra os grupos do Sermão do Monte, que nós estamos vindo trabalhando desde semanas atrás. Jesus, antes de terminar sobre o homem tolo e o homem sábio, o insensato e o sensato, que constrói na rocha e o que constrói na areia, ele dá alguns alertas
que culmina nessa frase. Irmãos, ele começa dizendo algo sobre a aparência. Ele diz, no capítulo 7, versículo 1 em diante, ele fala sobre a aparência do zelo. Ele fala sobre o cisco e a trave nos olhos. E ele diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O que é interessante aqui Jesus começa colocando uma frase, uma ideia, um princípio muito mal interpretado hoje em dia no meio da maioria das pessoas que seguem a Cristo. Essa frase se tornou até frase de para-choque de caminhão: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Está na boca de muita gente que não gosta de confronto, que diz: não julgue para você não ser julgado. Jesus está entrando num lugar onde ele está dizendo: ei, o que eu quero que vocês entendam, que vocês vão precisar discernir. Ele não está proibindo um julgamento. Como assim, pastor? Acabamos de ler isso, que ele diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Segue o versículo, segue o texto. Se você pegar um texto isolado da Bíblia, você vai criar heresia em cima disso. Olha como ele diz: ele não julguem para que não sejam julgados, porque na mesma medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. O que é interessante, que durante todo o texto que nós leremos hoje, ele nos ensina a julgar. Ele nos ensina a julgar se devemos entregar as pérolas aos porcos ou não. Ele nos ensina a julgar os profetas. Ele nos ensina a julgar a árvore pelo fruto. Então ele não está dizendo que não é para a gente não julgar, porque é impossível nós vivermos uma vida sem discernimento, percepção, avaliação do outro, o julgamento correto do outro. É impossível. Por isso que ele não está nos proibindo de julgar. O que ele está dizendo, e você vai seguir agora para o texto do versículo 3 e versículo 5, porque é uma sequência. Ele diz assim, versículo 3: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está dizendo: o problema não é o julgamento, o problema é do lugar que você está julgando. Porque você senta num lugar de julgamento, e para esconder os seus próprios erros, para preservar as suas próprias falhas, você julga o outro. Você vê o erro do outro, você vê o cisco que está no olho do outro, e não percebe a trave, o erro, a falha que está no seu próprio, na sua própria vida. E Jesus então está confrontando isso. Ele está dizendo: vocês não estão vendo com clareza, porque você primeiro precisa limpar a si mesmo, tirar o que te faz perceber o outro. Porque como você é capaz de julgar o outro, condenar o outro, apontar o dedo em riste para o outro, falar mal do outro, fazer comentáriozinho do outro, questionar a integridade do outro e colocar suas opiniões sobre a vida do outro, quando você não olha para a sua própria vida? Você é capaz de criar confusão com as pessoas, quando na verdade a sua própria vida não tem moral para isso. Jesus então está dizendo: antes
de você fazer o julgamento, limpe a sua vida. Porque ele diz, então você verá claramente. E para que você verá claramente? Para ficar julgando o outro de um lugar agora em que você está limpo? Não. Ele diz, você verá claramente para poder tirar. E a palavra original aqui é ajudar aquele que tem um cisco no olho. Todas as vezes que você sai do lugar de julgamento, irmãos, quando você tem questões que você não trata e você quer esconder, você julga o outro de uma forma feroz. Quando você tem clareza, porque você está se sentindo perdoado, Deus está limpando o teu coração, você entra num ambiente de misericórdia e você olha para o outro e você ajuda o outro a ver melhor também. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ajudar alguém que o cisco entrou no olho? Entrou um cisco no meu olho e a pessoa não consegue abrir. O que você faz? Você chega correndo, você abre o olho da pessoa, você pega um pano e você esfrega o olho dela e você tenta com uma pinça tirar o cisco. Você faz isso? Não. Primeira coisa que você faz, você vai com cuidado, porque você está vendo. Ela não está vendo, mas você está vendo. Você abre e você faz o quê? Assopra. Você faz o quê? Assopra. Você assopra. E você faz isso de que forma? Bem perto. Você não pode fazer isso de longe. Você tem que chegar bem perto para que você possa ajudar essa pessoa. Sabe o que o julgador faz? De longe ele julga. Mas quem vê claramente, ele diz, olha, eu tinha uma trave no meu olho. Eu vou chegar bem perto para ajudar esse irmão, para levantar esse irmão. Essa pessoa que está em falha, essa pessoa que está errando, essa pessoa que está num processo de queda, eu vou ajudá-la a vencer, eu vou ajudá-la a crescer, eu vou ajudá-la a sair desse buraco. Por quê? Porque agora você está vendo claramente. Jesus então está nos ensinando esse tipo de julgamento. Jesus não nos manda ignorar o cisco que está no olho do irmão. Ele manda você tirar a trave primeiro do seu. Jesus está dizendo, comece por você. Comece por você. Aí você vai enxergar direito para ajudar o seu irmão. Ajudar o seu irmão. Aí ele começa a falar sobre a aparência de generosidade espiritual, uma aparência de espiritualidade. Ele fala sobre as pérolas que são lançadas aos porcos. Versículo 6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Queridos, aqui tem um versículo de transição que às vezes a gente não entende por que Jesus colocou ele nesse lugar. Porque depois de dizer não julguem, ele também está dizendo não sejam ingênuos. Ele está dizendo, eu quero que vocês entendam uma coisa: nem toda a verdade pode ser colocada em qualquer mesa. Vocês carregam algo precioso, sagrado. O evangelho, a nova vida, o estilo de vida que vocês têm é algo sagrado. E mais do que isso, a sua vida é uma vida consagrada a Deus. Quando você entregou ela para Cristo, você morreu para o mundo e a ela é de Jesus. O Espírito Santo habita em você, há um lugar sagrado em você. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, cuidado para você não sentar em qualquer mesa, cuidado para você não ficar querendo convencer as pessoas do evangelho que você está, porque algumas pessoas não estão preparadas para isso. Não é que elas sejam más, só não estão no momento ainda para receber aquilo que você quer entregar. Então você vai precisar algumas vezes se calar. Algumas vezes, ao invés de entrar em discussão, em algum tipo de brigas,
que muita gente quer à força entregar o evangelho. Jesus está dizendo: eu quero que vocês tenham prudência. Irmãos, nós precisamos discernir que em alguns lugares tem uma resistência no coração, e a gente não pode apresentar a verdade ali, porque é como jogar pérolas aos porcos. Então nós vamos precisar reter aquilo. É interessante e é muito importante você entender algo aqui nessa parte do Sermão do Monte. Não é porque você não tem capacidade de entregar aquilo que Deus te deu. É porque muitos corações estão obstinados, e se você fizer isso, você vai ser despedaçado. Vocês já experimentaram algumas vezes que vocês chegaram em alguns lugares e parece que quase a sua alma foi arrancada. Não valeu a pena. Você foi com tanta pureza, com tanta sinceridade, mas aí o próprio ambiente foi gerando um desconforto e você usou palavras que não deveriam, e daí vira um enrosco. Mas eu sinto de falar também, queridos, que a nossa própria vida são pérolas, são coisas consagradas a Deus, e nós não podemos dar elas às nossas vidas, a um ambiente de imundícia, a um ambiente de porcos. E é por isso que Jesus está nos ensinando aqui. Se nós vamos nesses lugares, se nós pertencemos a alguns lugares, se nós apresentamos o que é sagrado em alguns lugares, nós sairemos despedaçados. E é por isso que talvez seja o aviso mais contracultural que existe na nossa geração, porque tudo que essa geração está fazendo, ela precisa compartilhar, ela precisa colocar nas redes, ela precisa falar em público. E Jesus está dizendo: tem um poder sobrenatural na reserva, em você proteger algo que é sagrado e entregar no tempo certo. E ele continua então falando sobre o Pai que dá. É interessante que no meio de todos os alertas, Jesus faz uma pausa e ele volta, como ele fez no capítulo 5, como ele fez no capítulo 6, como ele fez agora no capítulo 7. Em várias partes do sermão, ele para e ele aponta para o Pai. É como se ele estivesse indo, confrontando, ele diz: agora eu quero que vocês entendam uma coisa, voltem-se para o Pai, deem a sua atenção para o Pai. Se vocês entenderem que o Pai vai ajudar vocês, vocês vão poder aplicar essas coisas que parecem ser difíceis de serem aplicadas. Então no versículo 7 e versículo 8 ele diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Nessa pausa, Jesus faz ela por uma razão incrível, genial na verdade, porque ele acabou de dizer que nós devemos discernir, e é difícil discernir. É difícil discernir as intenções do coração, é difícil perceber as pessoas que estão ao nosso redor, se elas são genuinamente o que estão dizendo que são. É difícil discernir pessoas que querem fazer um contrato ou não. É difícil discernir uma pessoa que quer entrar num relacionamento e as intenções desse relacionamento. É difícil discernir se uma pessoa está querendo ajudar ou ela na verdade está querendo manipular as coisas. É difícil discernir uma amizade. Também é difícil de perceber o cisco que está no olho do irmão, porque às vezes você quer ajudar, mas essa pessoa não quer ser ajudada.
E Jesus então está dizendo: parem tudo. E tem uma forma de você discernir e você perceber. Se vocês pedirem, vai ser dado. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se vocês buscarem, vocês acharão. Porque um pai mau sabe dar coisas boas para um filho. Imagina o pai de vocês, o Pai eterno. Se vocês lhe pedirem, Ele lhes dará. Ele responderá. Ele abrirá a porta. Jesus de novo está apontando, dizendo: o segredo desse sermão é que você volte para o Pai. Todas as vezes. Para ser feliz, para viver uma vida em prosperidade, volte para o Pai e faça a oração do Pai Nosso. Foi o que nós aprendemos no capítulo 5. No capítulo 6, você vai para o teu quarto secreto, volte-se para o Pai. No capítulo 7, ele está dizendo de novo: volte-se para o Pai. Irmãos, tudo tem a ver com a gente voltar para Deus. Para a gente entender que Ele é um Deus bom e que Ele nos ajuda a discernir. Você não vai ter discernimento, percepção, clareza, sabedoria se você não tiver com o Pai. Porque se você pede, Ele vai te dar. Se você busca, você vai encontrar. Se você bate, a porta vai se abrir. E esse é um lugar que nenhuma mão humana pode fazer por você. Mas eu te garanto uma coisa: esse sermão é o sermão mais poderoso da Bíblia. Não existe sermão mais poderoso em todas as escrituras do que esse que eu acabo de pregar para vocês. E Jesus nos garantiu: se vocês pedirem, Ele dará a vocês. Não sou eu que estou dizendo, não é esse homem cheio de pecados que está falando para vocês. Quem está falando é o Santo dos Santos. Se você se voltar para o Pai, se você parar onde você está, se você retornar para Deus, se você encontrá-lo, se você pedir, se você bater, se você buscar, Ele vai vir ao seu encontro. Ele virá a tua ajuda. Por quê, irmãos? Porque Ele é um Pai que sabe dar boas coisas aos filhos. E ele termina o argumento aqui dizendo, no versículo 12, ele diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Jesus termina esse bloco com um conselho tremendo. Ele diz: sabe o que vocês precisam saber? Que tudo o que vocês receberam, vocês precisam dar aos outros. Vocês receberam perdão, dê perdão aos outros. Uma pessoa que recebeu generosamente vai ser generoso. Uma pessoa que foi perdoada vai perdoar. Façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês. Porque Jesus nos ensinou algo: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Eu vou falar um pouquinho à frente sobre isso. Queridos, tem uma regra de ouro. Eu digo que eu tenho ensinado meus filhos que para cada estação da sua vida eles precisam ter regras de ouro. Que eles podem chegar até um limite, mas eles não podem quebrar alguns valores e princípios. E a regra principal de ouro que nós trazemos no nosso casamento é que nós não vamos cruzar uma linha de desrespeito. Tem uma regra de ouro no nosso casamento, que nós não vamos entrar com qualquer tipo de palavras, ações que possam tornar o nosso casamento impossível de ser suportado. Nós temos uma regra de ouro, que a palavra divórcio nunca vai entrar, mesmo que a Naine queime o feijão. Isso nunca vai entrar no nosso casamento. Por quê? Porque nós decidimos que algumas coisas, nossa casa está blindada, e tantas outras que nós colocamos como parte da nossa vida. Aqui tem uma regra de ouro,
Jesus está colocando, dizendo: se vocês pedirem ao Pai, vocês agora vão entrar por um caminho, e vamos falar sobre isso, sobre a porta que é estreita. Se você pedir ao Pai, e o que Ele lhe der tem uma regra de ouro: devolva aos outros, generosamente. Porque quando você retém, você é impedido de ser abençoado. Quem é abençoado, abençoa. Você pode repetir comigo isso? Diga: quem é abençoado, abençoa. Mais uma vez: quem é abençoado, abençoa. Mais uma vez: você recebe e você dá. Essa precisa ser uma regra de ouro para nós, porque é o que Jesus nos ensinou aqui no Sermão do Monte. E ele continua então falando sobre a aparência do caminho. E agora ele entra falando sobre a porta estreita e a porta larga. Versículo 13 e versículo 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que os encontram. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. A imagem é bem simples. Inclusive, quando eu era um jovem, em muitas casas de irmãos que eu ia visitar, e eu tenho essa memória de adolescente, e de entrar nessas casas e ter um quadro nessa casa do caminho largo e do caminho estreito. Quantos já viram esse tipo de quadro? Alguns de vocês. Mas eu me lembro que, ao olhar para aquele caminho, para aquele quadro, o caminho estreito era um desenho no quadro. O caminho estreito era um portão até meio escondido, bem apertadinho, e quando você entrava, tinha ali do lado pessoas carregando o seu fardo, pessoas dizendo assim: ó, você vai suportar a doença, você vai suportar a dor, a perseguição, a pobreza. Meu Deus, e aquele caminho ia seguindo com tanta dificuldade, com tanta coisa. Mas quando chegava no final do caminho, os anjos, Jesus, braço aberto, a Bíblia, tinha, mas só no final do caminho. E o outro lado tinha o caminho largo, que era bonito, que parecia até cheio de luzes, dizendo: bem-vindo, esse lugar é para você. E já começava dizendo assim: ó, futebol. Na época, futebol era coisa do caminho largo, irmãos. Futebol. Tinha gente que não podia nem usar bermuda ainda. Você está no outro nível agora. Futebol, cinema. Eu me lembro, eu pensava assim: meu Deus, cinema é do diabo. Teatro. Daí lá colocava boates, bebidas, e ia colocando um monte de coisa, prostituição, e todo aquele caminho largo. Mas aquele caminho era enorme, bem bonito, aquela coisa. E quando chegava lá no final, um abismo, e daí um fogo, e o diabão lá, assim. Então, ou seja, a pessoa se divertiu a vida inteira, vai passar a eternidade no inferno. Mas esse caminho aqui é um caminho de sofrimento, 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 sofrimento. E quando chegava lá, anjos, Jesus, coisa, aquela coisa assim, eu pensava: meu Deus, muitas vezes eu pensei: será que é esse que eu quero mesmo? Irmão, Jesus não está falando isso. Jesus não está falando isso. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo: tem um caminho que é estreito. Você não vai poder passar com bagagem nenhuma. Todos os seus pecados, todos os seus fardos, todos os seus erros, toda a sua vida promíscua, não consegue passar por esse caminho. A única coisa que passa por esse caminho é a tua essência, é quem você é no propósito original de Deus. E você vai ter que passar por esse caminho. Se você quiser trazer algo, Ele não vai conseguir ir com você. Esse caminho é estreito, porque ele vai apertar você até o ponto do seu caráter ser espremido. Esse caminho é estreito,
porque vai doer perdoar. Esse caminho é estreito, porque você não vai conseguir levar aquilo que aparentemente trazia prazeres momentâneos, e você vai ter que entrar por ele. E você vai perceber que depois que você entra por ele, você vai ter algo que ninguém vê, porque só vê o caminho estreito. Depois que você entra por ele, tem um caminhar, que eu já vou falar sobre isso. O caminho largo, irmãos, ele é amplo, ele é atrativo. O caminho largo, você não tem que abrir mão de nada. O caminho largo, você pode tudo. O caminho largo não tem regras, valores, princípios, renúncia. O caminho largo, é Jesus que está falando. E muitas pessoas, e eu sou pastor há muito tempo para saber disso, muitas pessoas não escolhem o caminho largo por maldade, eles escolhem porque é mais óbvio, é mais fácil. Você não precisa deixar nenhuma carga, você pode andar do jeito que você quiser, carregar o que você quiser, ser o que você quiser. A sociedade está dizendo que amor é livre, amor é livre. A sociedade está dizendo seja o que você quiser, a sua identidade de gênero, sua identidade sexual, aquilo que. Por quê? Porque você pode tudo. O caminho largo não tem renúncia, não tem entrega. Todos os dois, um tem uma consequência e outro tem uma recompensa. Só que depois que você entra pelo caminho estreito, é diferente do que o quadro diz. Porque a hora que você entra pelo caminho estreito, você conhece o Jesus, o Sermão do Monte, que ele diz, sabe o que eu tenho para vocês? Vocês serão felizes. É assim que o Sermão do Monte começa, ele diz, felizes aqueles que têm o coração certo, felizes aqueles que são puros de coração, felizes aqueles que são puros. E Jesus começa a falar sobre a felicidade. E quando você entra pelo caminho estreito, e você vai andando com Jesus, você percebe que você não está sozinho, que você tem alguém que ajuda você a carregar seus fardos. Você tem alguém que te ajuda a carregar os seus pesos, que perdoa as suas falhas, que te ama, que te levanta quando você cai. E você percebe que a coisa mais linda andar nesse caminho estreito é que você vai ver seus filhos, sua família, sua casa, amando a Jesus de todo o coração, com toda a sua fé. Você vai perceber que no caminho estreito, Cristo se torna o dono do seu dinheiro, e o seu dinheiro tem um propósito. Você se torna generoso, por quê? Porque no caminho estreito, ao invés de sofrimento, você tem aquele que venceu a morte por você. No caminho estreito, você tem, ao invés de escassez, no caminho estreito, você deixou tudo para trás e você decidiu andar com Cristo. Então, naquele momento, Jesus começa a ser para você o dono da sua história, e Ele te protege com o sangue precioso dEle, e o inimigo não pode te tocar. Porque Ele não está te preparando apenas para essa vida, Ele está te preparando para a vida eterna. E o que acontece no caminho estreito, o inimigo está dizendo assim, ó, o pecado superabundou abundou na sua vida. O pecado encheu você de coisas. Mas quando você entra, a graça superabunda na sua vida. Irmão, sabe o que é isso? O pecado, ele transborda num nível, mas a graça, ela super transborda. Ela vai além. No caminho estreito, te aponta para a eternidade com Jesus. Mas não é sofrimento e alegria no final. É alegria com Cristo todo o tempo, porque Ele diz, na sua fraqueza, eu que sou a sua força. Eu não te deixarei,
e eu não te abandonarei. No caminho largo, você anda pelo seu próprio esforço, irmãos. Lute sozinho. E além de tudo, a consequência do caminho largo é que você faz uma escolha hoje, achando que é mais fácil. E a consequência não é só na eternidade. A consequência do caminho largo vai te alcançar logo ali à frente. É pesada, destruidora, e muitos escolhem por isso. E Jesus está alertando isso, um alerta, para chegar no ponto que daqui a pouco nós vamos chegar. Jesus está mostrando que o reino de Deus nunca se apresenta como a opção mais fácil. Sabe aquele caminho que forma o caráter, que vai apertar você, o caminho que faz com que você seja transformado, que vai custar tudo para você, e o perdão que vai te libertar, e que vai muitas vezes te esmagar e vai custar muito. E é justamente porque custa, porque dói, porque te aperta, é que o caminho estreito vai te conduzir a um lugar de paz e esperança permanente. Jesus agora vai para um outro alerta. Ele diz: eu quero alertar vocês sobre a aparência de profeta. E eu quero falar com vocês sobre árvores e frutos. Versículo 15 em diante diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, irmãos, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Vestidos de ovelhas, disse Jesus sobre alguns profetas. Hipócrita de novo, máscara de novo. A mesma lógica lá do capítulo 6 que nós falamos sobre a hipocrisia. Por fora, um figurino perfeito. Por fora, uma oratória perfeita. Por fora, uma aparência de religiosidade que você fica até admirado. Por fora, um espetáculo público. Jesus está dizendo: cuidado, porque muitos deles são lobos vestidos de ovelhas. Jesus está nos dando um alerta. Por isso a importância de você estar numa comunidade da fé, sendo cuidado numa igreja séria. Por isso você precisa conhecer a história, a família que você está entrando na sua jornada de fé. Porque eu falei isso para o Integração ontem. Nós tivemos muitos irmãos chegando na igreja ontem à tarde. E eu disse para eles: irmãos, se você vem para cá, cuidado com o teu desejo de ficar buscando profetas fora, mensageiros, pregadores fora. Por quê? Porque muitos com aparência de ovelha são lobos por dentro. E eu disse: cuidado com quem você deixa colocar a mão na sua cabeça. Porque muita gente chega cheio de arrepios, e eu quero, eis que Deus está me falando, minha irmã, que o Senhor te usará, provisão está vindo, vejo moedas caindo de ouro, vejo baús saindo de dentro da terra, e eis que o Senhor vai manifestar glória, e eis que Deus vai fazer algo sobrenatural. Te enviarei para a Islândia, Finlândia, Buenos Aires e ainda para o Paraguai para comprar monjaro. Ei, meu irmão, vai ser uma bênção. Ah, irmão, mas tem de tudo. De tudo. De tudo. E sabe o que nós fazemos? Nós não. Sabe quem faz isso? Que deixa quem você não conhece, só porque disseram que é. Não tem eira, nem beira, não tem pastor, não tem vida. Às vezes fora dali está roubando, está adulterando, está mentindo, mas está manifestando como se fosse ovelha. A Bíblia diz que você vai receber aquilo que você
celebra. E é por isso, irmãos, que às vezes você está recebendo, ao invés de bênção, maldição na sua vida. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na nossa cabeça. Quando você está numa igreja, tem pessoas que têm autoridade da igreja para colocar as mãos na sua cabeça. Então você não recebe a oração dessa pessoa, você recebe a bênção da igreja. Agora é importante você entender uma coisa. Bem importante isso, irmãos. Quando você está buscando todo tipo de coisa, você desvaloriza aquilo que muitas vezes é simples, puro, como um líder de GC, que não tem eloquência, não tem um figurino, mas está ali, de joelho no chão, jejuando por você, orando pelo grupo. E ele está orando por você, e quando ele coloca as mãos sobre você, tem uma glória de Deus, porque é uma ovelha vestida de ovelha. É gente de verdade, simples, porque a ovelhinha é um animalzinho puro, singelo. E Jesus está dizendo, cuidado com a aparência, porque pela árvore se conhece os frutos. Depois voltamos para raízes. Lembra que eu falei que a raiz do adultério é o primeiro olhar, é o olhar. Que a raiz do assassinato é o ódio. Então, não esqueça que o que a raiz estiver recebendo, a árvore vai manifestar. Os frutos dessa árvore é o que vem da raiz. Se você não corta a raiz, essa árvore não vai ser uma árvore boa. Se você não corta uma raiz má, a árvore não vai ser uma árvore boa. Por isso, irmãos, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tem uma consequência nisso. E agora nós chegamos na frase que eu comecei esse sermão. A aparência de fé. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Eu já disse para vocês algumas vezes aqui, que todas as vezes que você lê palavras duas vezes na Bíblia, por exemplo, mestre, mestre, Senhor, Senhor, Marta, Marta, ai, ai de você. Isso tem um significado muito profundo, porque é Deus dando ênfase naquilo, e quem está dizendo também está dando uma importância para aquilo que está dizendo. E Jesus usa isso duas vezes. Ele está dizendo aqui, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade, olha isso, irmãos, grave isso, do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa passagem me tira o sono. Eu quero dizer para vocês que sexta, quando eu estava estudando um pouquinho mais essa palavra, ela me tirou lágrimas também. Ontem, quando eu parei um pouquinho mais para estudar ela me deu muito temor. E hoje pela manhã, quando eu levantei bem cedo para orar e para estar um pouco mais imerso na palavra, de novo eu chorei diante do Senhor. Eu disse, Senhor, por favor, eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero, depois de ter servido, pregado, amado, trabalhado, feito tanto,
Eu não quero ouvir isso do Senhor. Irmãos, porque o currículo dessas pessoas que Jesus fala é um currículo muito alto. Elas frequentavam um culto, elas faziam jejuns, elas devolviam seus dízimos, elas frequentavam uma igreja todo domingo, elas convidavam seus amigos, elas serviam nos ministérios, elas estavam trabalhando em alguma coisa, algumas delas profetizando, outras delas curando enfermos, outras pregando forte. E Jesus diz: 2 vezes vocês me chamaram Senhor, Senhor. Vocês fizeram tudo isso no nome dele. Mas Jesus ainda olha para eles e diz: eu não os conheci. E a palavra que Jesus usa para isso, tem 2 palavras no grego bíblico para conhecer. A primeira palavra é como quando você diz assim: eu conheço aquela pessoa, de saber quem ela é. Eu tenho informações sobre ela. Eu já tive algum contato com ela, mas é apenas de um conhecimento raso. Não é essa que Jesus fala aqui. Jesus diz: eu não os conheci. E esse conhecer, ele usa a palavra do grego sobre intimidade, relacionamento, aproximação. Alguém que eu conheço por ter estado com ele, ter andado com ele, ter experimentado algumas coisas com ele. É esse o texto que Jesus usa, o original que Jesus usa. Não é que você vai chegar lá e Jesus vai dizer: quem você é? Não te conheço. Não, ele vai saber quem nós somos. A questão é se ele nos conhece só de saber quem nós somos, ou da gente ter andado com ele. Escute isso. Existe uma diferença muito grande, gente, que deveria tirar o seu sono também e trazer temor sobre a sua vida, igreja. Quando eu era adolescente, eu li um livro, e eu nunca mais esqueci dessa ilustração que o escritor coloca no livro. Ele disse que uma pessoa chegou no céu com um bolo de chocolate, porque ele sempre na terra fazia para Jesus o bolo de chocolate. Então, ele ficou preparando o tempo todo, achando que Jesus ia se alegrar com aquele bolo. E quando ele chega no céu, Jesus olha para ele e diz: oi, Jesus. Ele disse: você é o fulano de tal. Isso, eu trouxe um bolo de chocolate, que eu sei que você ama bolo de chocolate. Ele disse: eu não gosto de bolo de chocolate. Como, Jesus? Eu fiz a minha vida toda bolo de chocolate para você. Ele disse: eu não te pedi para fazer bolo de chocolate. Chega logo uma outra pessoa atrás, também com um bolo, e essa pessoa está trazendo um bolo de chocolate. E ela diz, e Jesus diz: ei, você chegou, trouxe o meu bolo? Ele diz: está aqui, Jesus. Quando ele abre, era um bolo de chocolate, o outro fica olhando, dizendo: não estou entendendo nada. Jesus celebrando, abraçando, dizendo: posso pegar um pedacinho agora? Depois nós vamos lá, vamos tomar um cafezinho com Pedro, Tiago e João. Depois a gente vai comer uma coisinha, dá para todo mundo, mas eles são muito golosos, então é melhor a gente comer. Então me dá um pedacinho aqui. Jesus lambe os beijos. Meu Deus, como eu gostava de comer bolo de chocolate com você. O cara estava olhando. Daí chega uma outra pessoa e diz assim: Jesus, eu também trouxe um bolo, o meu é de cenoura com cobertura de chocolate. Ele diz: poxa, eu esperava que você, falou primeiro, fizesse para mim o bolo de cenoura com chocolate. Eu nunca pedi para você bolo de chocolate. Mas Jesus, você gosta de bolo de chocolate? Não, eu gosto do bolo de chocolate dele. Para você, eu queria receber o bolo de cenoura com chocolate. Parece uma história tão simples, que eu nunca mais esqueci. E todas as vezes que eu estou para tomar algumas decisões do que fazer, em que movimento entrar, o que pensar sobre aonde eu posso me envolver mais, eu sempre penso: Senhor,
eu vou fazer bolo de chocolate que o Senhor gosta? Ou eu vou estar produzindo algo que o Senhor não espera de mim? Eu vou estar fazendo algo que o Senhor não espera que eu faça? Tudo que Jesus nos ensinou, Ele disse: façam a vontade do Pai. E Ele fez isso. Jesus, com todo o poder que Ele tinha, com toda a glória que habitava nele, a autoridade dos céus e na terra, Ele poderia ter pregado o Evangelho, anunciado sobre o reino para a Europa, para a Ásia, para a África. Ele poderia ter ido até os confins da terra, e Ele ficou em um quadradinho territorial chamado Israel. E Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele poderia ter se teletransportado, Ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, mas Ele decidiu ficar em Israel, naquele povinho, naquela coisa tão pequena, aparentemente medíocre, fazendo um ministério para alcançar poucas pessoas. E Ele então decide fazer a vontade do Pai, que era restaurar o reino naquele lugar. Paulo depois vai para a Europa. Os apóstolos vão para os outros países, outros continentes. Jesus não. Jesus só fez o bolo de chocolate. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O dia que você chegar lá, não é sobre o que você fez para Ele. É sobre o que você sabia que Ele amava em você, que você fazia para Ele. Às vezes tudo que Deus te chamou é para ser um contador. Alguns de vocês, Deus te chamou ao invés de estar na porta, na recepção, e isso é nobre, mas talvez é gastar sua vida como um líder de grupo de crescimento. Talvez algumas de vocês, Deus disse: não é pouco você ensinar a palavra para os seus filhos e amar seus filhos e dar tudo o que você pode para eles conhecerem a Cristo, porque talvez você ache que foi chamado para ir para as nações, mas está gerando filhos no Senhor que irão para as nações. Não é pequeno o que você faz, se é o que Deus pede que você faça. Irmãos, e a coisa mais linda é que a gente vai andar com Deus aqui nessa terra, e Ele não vai nos conhecer pelo trabalho que nós fazemos, mas pelos encontros que nós tivemos com Ele. Pelos momentos que você fechou a porta do seu quarto e que você chorou na presença dEle. Que você entregou suas falhas, seus fracassos, seus pecados, seus erros. Irmão, sabe o que eu espero naquele dia? É que Ele olhe para mim e Ele diga: Márcio, obrigado por a gente ter andado junto. Obrigado você, Jesus, meu Deus, eu que tenho que te agradecer. Não, vem aqui, meu Deus, eu não vi a hora de você chegar. Puxa, você cuidou do seu corpo, demorou para chegar, hein? Fica a dica. E que bom que você chegou, Márcio, que a gente comeu cada bolo de chocolate lá na terra, hein? Que ninguém viu. Eles viram você trabalhando, pregando, fazendo isso, mas ninguém via, né, Márcio? Nós dois, quando você estava quebrado e você pedia para que eu fosse ao teu encontro. Márcio, que gostoso era o tempo que a gente estava sozinho e você vinha cheio de pecados e você dizia: Deus, mais uma vez estou aqui. E eu amava te ajudar na sua fraqueza, filho. Filho, que alegria poder ver que aquela situação, lembra que podia ter te quebrado e você correu para mim. Aquilo foi o momento mais difícil, né? Mas você viu que eu te dei força. Obrigado por você ter renunciado tanta coisa por amor a mim também, Márcio. Foi tão gostoso estar com você lá. E agora a gente vai comer junto. Agora eu quero desfrutar mais a vida eterna com você.
Irmãos, tudo que eu quero ouvir do meu Jesus é: eu sei quem você é, meu filho. E eu amei andar com você na terra. Irmãos, agora pensa numa coisa: 80 a 100 anos nessa terra. E você gastou toda a sua vida sem ter conhecido a Deus e se deixar conhecer por Deus. Pensa os anos que você vai ver nessa terra e você não leu a Bíblia uma vez inteira. 80 anos e você não leu a Bíblia uma vez inteira. 80 anos e você não tem memórias de encontros com Deus, porque você o encontrou quando você tinha 13 anos. Porque você estava ocupado, distraído, correndo, até trabalhando, servindo. Deus não vai te conhecer por aquilo que você faz. E quem tem encontros com Ele, sai dizendo: eu quero te servir, Senhor. Eu quero te entregar tudo o que eu sou. Irmãos, isso deveria nos tirar o sono. Isso deveria nos arrancar até a nossa paz. Porque dá para fazer muito sem ser conhecido. Dá para ter o currículo mais impressionante dessa terra de ministério ou de trabalho, sem ter intimidade com Jesus. Não é pequeno o que Ele te chamou para fazer, nunca é pequeno. Não é pequeno. A aparência mais perigosa de todas não é de ser hipócrita, irmãos, escuta isso. Mas é de ser um religioso que frequenta culto de domingo, que está trabalhando, fazendo, mas não está tendo encontros com Jesus. E Ele está nos dando um alerta: eu não os conheci. Eu não os conheci. Porque está ocupado demais com as suas coisas do que para as coisas para Deus. Vou pedir para a equipe de louvor subir. Eu quero deixar um desafio para você nessa noite. Eu vou pedir para que você possa essa semana e nessa noite encontrar na sua agenda mental tempos com Deus. Alguns de vocês vão estar com crianças em casa essa semana ou nessas férias. Alguns de vocês até se organizaram para tirar férias no mesmo período que as crianças. Alguns de vocês talvez vão ter menos tempo, mas isso nunca pode ser desculpa, porque nós vamos lembrar que nós tivemos tempo para tantas coisas, menos para conhecer a Deus. E eu quero desafiar você de verdade, coisas que precisam te tirar o sono, que você organize um tempo todos os dias, para você ter história com Deus. Essa igreja não pode ser uma igreja de final de semana, irmãos. Essa igreja não pode ser uma igreja que frequenta bonitos cultos e faz obra social maravilhosa na cidade, e tem muitos líderes espalhados pela cidade toda, muitas casas. Não pode ser só isso. Essa igreja precisa conhecer Jesus, precisa amar a Deus. Essa igreja precisa ter encontros com Deus. Essa igreja precisa dar tempo para Ele. Essa igreja precisa encontrar o Senhor. Essa igreja precisa conhecer o Deus da Bíblia. Irmão, Jesus está nos chamando. É um alerta, vida plena, é um alerta. É um alerta.
Porque quando você chegar lá, tudo que você vai querer ouvir, entre, meu filho amado, para o descanso eterno, para a alegria, para o gozo do seu Senhor. E veja, irmãos, tudo que um pai mais deseja de um filho, não é que um filho seja perfeito, mas é que um filho busque fazer a vontade do pai. Tudo que eu quero ouvir do Senhor quando chegar lá é: Márcio, você foi difícil, mas uma coisa eu sei: você não foi perfeito, meu filho, mas você foi fiel. Você foi fiel. Fiel à minha palavra, fiel aos encontros, fiel à minha vontade. Irmãos, um pai se alegra quando um filho, mesmo que errou, chegue para ele e diz: meu Deus, pai, olha assim, mas o pai chega a se derreter para o filho. Se vocês que são maus pais sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus, que é um bom pai. Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos. Abra o seu coração. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, você vai construir uma agenda do qual você vai dizer: Senhor, eu vou começar. Vou começar a ter encontros de verdade, não porque eu tenho que ter encontros, não, sinceros, onde meu coração vai se derramar na tua presença, onde a Bíblia vai ter algo de valor para mim. Eu vou fazer a sua vontade, Senhor. Assuma esse compromisso com Deus. Organiza. O inimigo vai lutar com a sua mente para você não criar isso. Esqueça até a canção. Fale com o Senhor. Volte para Ele. Renova-me, Fala com o Senhor. Senhor Jesus. Faz compromissos com Ele. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há Sim, dentro Jesus. de mim É, Jesus. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar juntos. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Espírito Santo, sela essa palavra com a tua promessa. Sela essa palavra com o poder que vem do alto. Senhor, nós oramos para que essa igreja possa te conhecer
e se fazer conhecida do Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos nos preparar para aquele dia e sermos fiéis até o dia de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor possa cuidar deles, que o mundo não os atraia, que o mundo não os quebre, que o mundo não os devore, que os cães e os porcos não os despedacem, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, acende a chama de novo, Senhor. Acende a chama de novo nessa igreja, meu Deus. Nossa oração, Senhor, é que nós possamos amar e viver uma vida de amor pelo Senhor, porque a tua palavra diz: de todas as coisas, ame o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Pai, nós oramos ao Senhor, nos ensina a te amar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.